Amém. Glória a Deus. Bom, vamos fazer uma reflexão com a palavra do Senhor. E eu quero começar pela carta aos Hebreus, capítulo de número 12. Vou falar pouquinho, certo? Verso 14. Eu gosto bastante de ler aqui com vocês, para que vocês vejam, né, o que está escrito e tire também as suas conclusões. Deixa eu falar algumas coisas que provavelmente eu vou repetir bastante de agora em diante. O meu propósito como pastor é estabelecer um nível de caminhada autônoma. O meu propósito como pastor é ter a possibilidade de treinar pessoas que sejam aptas a viver um evangelho de fato lá fora. Eu não tenho nenhum propósito nem intenção de criar uma dependência. Não foi esse o evangelho que eu fui treinado. Eu fui treinado com um pastor que nunca me deu muita atenção. Não. Eu nunca fui paparicado por pastor. Pouco acesso eu tinha à sua sala, à sua intimidade. Caminhei com ele durante 2 anos. Um homem de Deus. Confesso a você que eu não tenho isso para falar do caráter daquele homem. Mas ele me ensinou a sobreviver em qualquer lugar. Ele me ensinou a me comportar, me dando a oportunidade de viver o evangelho de fato lá fora. Para mim, todo o evangelho, não que ele não precise de nenhuma supervisão, mas todo o evangelho que precisa o tempo inteiro ser supervisionado, ele foi mal entregue. Ele não criou nas pessoas uma preparação. Eu vou procurar repetir bastante isso, porque nós temos uma grande preocupação do nível de mensagem que sai do culto e que ele seja o suficiente. É lógico que é amparado por ministérios, por escolas, mas que ele seja o suficiente para fazer com que você viva uma vida de fato lá fora. Para que a coisa mais importante que você tem nessa vida, que é o seu nome, todas as vezes que alguém mencionar seu nome, pós esse anúncio, seja no mundo físico ou no mundo espiritual, haja honra. Lembra de Deus conversando com Satanás no mundo espiritual a respeito de um homem? Tende visto meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente e que se desvia do mal. Satanás disse a Deus: mas também ele te teme à toa. Ele te teme porque tudo o que ele tem está guardado por tuas mãos e eu não posso tocar em nada. E aí eu te pergunto, quem é que protegia a vida de Jó? Será que na verdade era Deus ou o próprio Jó, quando resolveu viver os princípios e viver uma vida decente e digna, preparar pessoas para aprender a viver em qualquer ambiente com Cristo? É a função da igreja. Este sempre foi o propósito de Cristo: transformar pessoas em cristãos. Só pode ser ou receber o título de cristão de verdade, passar a fase do crente para o cristão, aquele que consegue imitar a Cristo e mais, chamar a outras pessoas para imitá-lo. Como disse o apóstolo Paulo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. É isso que nós precisamos fazer. Eu preciso ser claro com você. Se você entende que o modelo cujo qual você precisa estar inserido é um modelo que oferece a você quase uma atenção de 24 horas, que o tempo inteiro você precisa de um conselho, que o tempo inteiro você precisa de uma direção, o tempo inteiro você precisa de um norte, o tempo inteiro você precisa de oração. Se essa é a vida que você quer viver com Deus, você não faz parte desse ministério, você está no lugar errado.
Você pode estar coberto de oração como nós oramos aqui, mas você precisa se defender com suas próprias orações e ajudar outras pessoas também com elas. Você precisa muitas vezes tomar uma direção. Nós temos pessoas aqui habilitadas para, em momentos pontuais, direcionar você. Mas se você quer um guru, se você quer um coach, você está no lugar errado. Nós não estamos interessados em pessoas que querem viver esse estilo de vida. Nós queremos receber pessoas que queiram encontrar com Deus e servir a Deus, aprendendo a equacionar a maior parte de seus problemas e ajudar outras pessoas a também seguir nessa caminhada. É importante que você entenda isso. Essa é uma visão que sempre esteve na minha cabeça. Não sou cocaína para causar dependência. Tá certo? Encontre Deus e viva com Ele, com a palavra. Ninguém pode ler a palavra para você. Ninguém pode orar para você o tempo inteiro. Ninguém pode decidir para você o tempo inteiro. É assim que funciona. Posso ouvir um amém? Amém. Poxa, pastor, eu vim visitar a igreja e nos vídeos o senhor é tão engraçado. Pois é. No vídeo é uma coisa, aqui é outra. Tá certo, aqui eu sou o pastor. Então, fique decepcionado não. Vamos lá. Seguir a paz com e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos embora. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Verso: nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra. Tira todo o impedimento, todo o embaraço, toda a distração, ó Pai, e que a Tua palavra venha alcançar a mente e o coração, para que pessoas estejam decididas a estar mais próximas do Senhor. Pelo poder do nome de Jesus, você pode dizer amém? Amém. Isso. Preste atenção, porque eu quero... Bota o texto, por favor. Nós estamos com que tradução é essa? Senão eu tenho que traduzir 2 vezes aqui. Essa tradução está bem... Bota o verso... Isso, 12 e 14. Tá bom, deixa com essa tradução mesmo. No segundo culto a gente... Preste atenção, porque onde está para cá a palavra procurem viver em paz? A maioria das traduções fala de seguir. Seguir a paz. Está atrás da paz, procurando que em todo o ambiente, ou tudo aquilo que você vá fazer, você tenha paz. A Bíblia chega a dizer que não há condenação para aqueles que fazem as coisas e têm paz no coração. Então ela diz que nós devemos seguir a paz com todos, ok? E também procurar a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Nós temos 2 coisas preciosas. Falar de paz talvez hoje, principalmente que estamos envoltos em 2 guerras, talvez seja um grande desafio. Saímos de um ambiente onde praticamente não havia paz, né? Trazida por
posicionamentos políticos. Mas a Bíblia diz algo muito precioso, que nós devemos seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deixa primeiro eu falar de santificação e depois eu quero falar um pouco de paz. É importante nós entendermos que não há perfeição em nós. E é importante nós entendermos que ser santo é bem diferente do que aceitar ser colocado num processo de santificação. O processo de santificação, na verdade, é um processo de purificação. É um processo cujo qual nós entramos para irmos melhorando ao longo do nosso relacionamento com Deus. Algumas pessoas confundem isso e dizem: agora que você está na igreja, você acha que você é santo? Não, eu não acho que eu sou santo. Eu tenho certeza que eu entrei num processo de santificação, onde à medida que eu for me relacionando com a palavra, me relacionando com a oração, me relacionando com pessoas que conseguiram e já estão em lugares que eu planejo estar daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, isso me faz ter a consciência de que eu estou inserido num processo de santificação. Ele pode acontecer um pouco mais rápido e ser um pouco mais fácil para algumas pessoas. Para algumas pessoas é mais fácil em algumas áreas, mas é difícil em outras áreas. Algumas pessoas se convertem instantaneamente, entram nesse processo de santificação, e algumas coisas que são mais notórias, visíveis e relevantes podem desaparecer quase instantaneamente. Pessoas param de fumar instantaneamente, param de beber instantaneamente, param de falar palavrão instantaneamente, param com negócios ilícitos instantaneamente, conseguem uma vida, né, de castidade instantaneamente, mas nem todos conseguem tudo isso de forma simultânea. Algumas pessoas conseguem se converter numa área e não se converter na outra, pelo menos com a mesma intensidade. Mas esse é um processo de santificação que a Bíblia diz, sem o qual ninguém verá a Deus. É algo que precisa ser seguido, que nós precisamos entender, que precisamos estar envolvidos nesse sistema de santificação, onde a cada dia que passa, nós vamos nos aprimorando, vamos melhorando, vamos corrigindo a nossa rota. É muito comum, para aliviarmos da carga do nosso erro, focarmos no erro do outro. Então, se eu tenho dificuldade de me libertar da fofoca, o que eu faço? Eu foco na pessoa que tem dificuldade de se libertar com suas vestimentas. Então, para tirar a atenção sobre mim, que falo demais, certo? Eu até consigo alimentar meu erro, apontando o erro de alguém que está ainda com dificuldade no que diz respeito a algumas questões morais, certo? De suas vestimentas, ou de seu vocabulário, e de tantas outras coisas. Se nós vamos viver numa comunidade cristã, precisamos entender que todos nós estamos inseridos num processo de santificação, e que áreas para um serão mais fáceis de acessar do que outros. Por isso, talvez, que ao seguir, você consegue mudar aí para outra tradução? Nós temos outra. Isso, vê se consegue colocar a outra. Me ajuda aí. Isso, glória a Deus. Seguir a paz com todos,
e a santificação, sem a qual, então repita assim: sem santificação, ninguém verá a Deus, e nesse ninguém, eu estou incluído. Porque às vezes parece que a gente fala dos outros e não de nós. Então, ninguém que não esteja inserido nesse processo de santificação, ou que se permita inserir. Mas pastor, eu não vou alcançar a perfeição. Calma, eu não isolei um texto. Eu vou te dar contexto para que você entenda isso. Mas pastor, eu nunca vou conseguir ser perfeito. Calma, Deus sabe disso. Se depender da sua perfeição, todo mundo sabe da minha perfeição, que nós não temos condições de sermos salvos. Então nós precisamos entender, porque se você começar a achar, e ele vai falar isso mais à frente, verso 15: tendo o cuidado, atentando diligentemente, voltou para o anterior? Volta o 14. O verso 15 é da mesma tradução? É melhor ficar com a minha. Vou ler, tira, por favor. Pode tirar, tira. Verso 15, depois eu digo a tradução para vocês. Tendo o cuidado de que ninguém se prive. Preste atenção, não é o cuidado. Quem aí está com a mesma tradução que eu? Quem está sem Bíblia, levanta a mão. Beleza, baixa a mão, pega uma carona do lado. Verso 15: tendo o cuidado de que ninguém se prive da graça de... Presta atenção, não é ninguém que te prive, é você que pode ser capaz de se privar. Alguém pode convencer a você, alguma situação pode convencer a você de que você não é digno de ser acessado pela graça de Deus. A Escrita está dizendo, você tem que ter o cuidado para que você não se sinta indigno de receber a graça de... e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Presta atenção numa coisa que tem matado muita gente na igreja, certo? Raiz de amargura. Vou trocar isso aqui de uma forma bem simples. Alguém fez algo com você, te ofendeu, te magoou, te humilhou, criou problema para você, e você não conseguiu se curar. Isso enraizou dentro de você, deixou você amargo, e não contaminou apenas você. O texto diz que ele brotou em você, te perturbou, e eu aprendi uma coisa. Aliás, eu vou logo avisando a igreja, o próximo ano nós vamos ter na igreja psicólogo e mais psiquiatra. É porque eu já estou descobrindo que não tem demônio que não consegue fazer com as pessoas. Eu escuto coisa que eu tenho certeza que talvez nem um demônio seja o culpado, que o demônio não andaria com gente tão ruim. Eu brinco dizendo que tem gente que, se o diabo me pedir referência para levar, eu não dou. Porque eu estou chegando na conclusão que nós temos, isso é verdade, não é só aqui na igreja não, nós já temos pessoas que ainda não são maduros o suficiente emocionalmente e espiritualmente para entender que tem problemas, e que às vezes tomar um remedinho, um tarja preta. Quem aqui já toma? Levanta a mão comigo. Isso, eles já são os doidos, eu também tomo, de vez em quando eu tenho que tomar umzinho, certo? Mas eu preciso que você entenda isso, porque se nós não cuidarmos, gente, pensa no lugar desafiador a igreja. Eu preciso preparar você para lidar para a igreja. Igreja tem mentiroso, fofoqueiro, falso? Tem? Pois é.
Tem gente que bate nas suas costas e fala: a paz do Senhor, e desce o cacete em você. Tem ou não tem? Tem. Se você não encontrou, aguarde. Uma hora vai cruzar seu caminho, mas não pode abalar a sua fé, nem colocar no seu coração nenhuma raiz de amargura. Você é livre, ninguém pode contaminar você. O texto está dizendo claramente que algumas pessoas, certo, com raiz de amargura, acabam ficando perturbadas, e por essas pessoas perturbadas, muitas pessoas são contaminadas. E nós precisamos viver no meio de tudo isso. Eu confesso que quando eu me converti, eu achei que a igreja era um pedaço do céu. Depois da minha conversão, eu descobri que ela era o finalzinho sim do inferno. Eu estou falando sério. Então, se você não gosta de viver nesse ambiente desafiador, com gente que está em processo de santificar, seu lugar não é igreja. Igreja não é lugar de gente perfeita. Igreja é lugar de gente que está lutando. E umas estão lá na frente, outras estão no meio do caminho, outras estão lá atrás, e nós temos que aprender a conviver com todas elas. Tem gente boa na igreja? Tem gente séria? Gente que caminha com Deus? Claro que tem. Gente que já está lá, você olha nas costas, está brotando asa. Mas tem gente que você olha para a cabeça, ainda está diminuindo o chifre. Você consegue entender isso? Porque isso é a igreja. E é isso que é legal. Certo? É entender que aqui tem todo tipo de gente. Gente que chegou agora, gente que muda rápido numa área, que não muda na outra. Tem gente aqui que já passou por 5, 7 igrejas. Por quê? Porque é melhor, é mais fácil mudar de igreja do que mudar de postura. Tem gente que quando você bate nela numa igreja, ela fala: eu vou mudar de igreja. Ao invés de mudar de postura, muda para outra igreja, muda para outra. Tem gente que só fica na igreja enquanto está recebendo chupetinha. Novo convertido, todo mundo vai lá: como é que você está? Nossa, prazer te receber. Isso, vamos na sua casa, que oração. Oh meu Deus. Aí chega outro, deixa atenção para você. Aí você fala: nossa, a igreja que ninguém liga para a gente. Esse dia uma pessoa falou assim: pastor, eu tenho 5 cultos que eu não vou na igreja, e ninguém me procurou. Eu falei: por que você não foi? Eu não fui porque eu não fui. E ninguém sentiu sua falta? Aí ela falou: não. Eu falei: eu também senti não. Se você não falasse, eu não sabia que você não estava vendo. Mas pastor, o senhor não cuida das suas ovelhas? A gente até cuida, mas dessa que fica em casa só para a gente sentir falta dela. Dona, tem igreja ali, nessa rua tem um montão, vai para lá, só não precisa de pastor não, só precisa de babá. Entendeu, dona? A minha vontade era falar: vá para o céu. Isso, porque para o inferno eu não posso mandar. Não é? Mas nós temos que preparar. Hoje eu vejo pessoas, certo, que não estão preparados para viver nesse ambiente. Aí qualquer coisa que: pastor, gritaram comigo, falou assim comigo. Eu sei que tem que tratar, todo mundo está lá, eu já vou falar disso mais à frente, mas nem todo mundo é polido do mesmo jeito, e nós temos que aprender a lidar com essas pessoas, com o mesmo amor que Cristo tem por nós. Então guarde qualquer coisa no seu coração, mas não guarde a amargura. Mas pastor, por quê? Vou te dar... ou não? Romanos 12, 17. Coloca aí, eu gosto daqui mesmo que... Bota Romanos 12. Pode deixar aquela tradução mesmo, não tem problema não. 12, 17. Não pague a ninguém o mal por
procure fazer o bem diante de todos. Verso 18. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as... Preste atenção nesse texto, ele é muito precioso. Ele diz para eu não pagar o mal com o... Quando eu pago o mal com o mal, isso significa que alguém me causou dano, me causou prejuízo primeiro, sim ou não? E isso me deixou tão desconfortável que eu retribuí o mal com... Então essa pessoa fez o que comigo? Me tornou igual a ela. Na verdade, essa pessoa acabou me discipulando. Quando alguém faz algo comigo e eu retribuo, na verdade é um discipulado. Quem me faz mal e me torna mal não é nem meu inimigo, na verdade é meu mestre. Mas o verso 18 nos dá uma direção que só pessoas maduras conseguem ter. Se possível, no que depender de vocês, façam o quê? Vivam em paz com todas... Você pode ler de novo? Fala para mim o que esse texto na verdade quer dizer. Que nem sempre será possível viver em paz com todos. No que depender de mim, no que depender de você, nós vamos procurar a paz com todas as pessoas. Mas tem ocasiões que a paz pode não depender apenas de nós. Você quer ver um texto que pode trazer um entendimento bom para isso? Depois a gente volta. Salmo 34, verso 19. Muitas são as aflições, mas o Senhor de todas... Muitas são as aflições, muitas são as aflições, muitas são as aflições e do injusto. Me parece que esse texto está dizendo que o injusto sofre menos que o justo. Muitas são, vamos usar o exemplo simples aqui, não quero entrar nisso, mas da guerra. Qual é a diferença dos terroristas? Não confunda terrorista com palestino, por favor. Quando você vê alguém com a bandeira da Palestina, certo, defendendo a Palestina, por favor, nós temos que defender os palestinos, ok? Não confunda terrorista com palestino, entenda isso, por favor. Eu estou vendo gente falando tanta besteira, então entenda, terrorismo, Hamas aqui, ok? Tá, Israel aqui. Você pode notar que estão cobrando de Israel um corredor humanitário. O que é isso? Um local seguro por onde os civis inocentes palestinos possam passar em segurança para o Egito. Sim ou não? É só isso. Isso é um corredor humanitário, certo? Nós somos a favor disso. Entenda bem, qual é o problema disso? O problema é que nós temos um Estado de Direito chamado Israel, que tem leis, que obedecem normas, que tem que trabalhar com justiça. Do outro lado nós temos um grupo extremista, radical terrorista, que não é reconhecido como um Estado de Direito, que assim que tomou posse, acredito que 2007, matou todos os políticos contrários, exterminou todos os outros partidos contrários.
E aí você olha e diz: mas pastor, eu não entendo, porque estão cobrando tanto de Israel e estão cobrando tão pouco do Hamas. Porque muitas são as aflições o justo tem que agir com humanidade, ele tem que agir com justiça, ele tem que estar dentro de princípios, e o outro não tem princípios. É só isso. Basta você tentar viver de forma justa e vai ser mais difícil para você. Porque para você ser justo, se tem seu superior perto de você ou não, você trabalha do mesmo jeito. E alguém vai deixar coisa nas suas costas, às vezes. Mas você é justo e para você fica mais pesado. Por isso que a Bíblia diz: mas o Senhor nos livra de todas essas aflições. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Nós precisamos entender, viver de uma forma justa, num ambiente injusto, é lógico. É lógico. Tenta falar de justiça na sua classe de aula. Tenta falar. Tenta viver de forma justa num casamento e vai ver o que as pessoas vão te chamar de bobo, disso, daquilo outro. O que ele está dizendo é isso. E aí eu preciso voltar para mostrar a vocês uma coisa muito preciosa. Preste atenção. Volta lá no 18, por favor. Romanos 12, 18. Então, se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as... Não vai dar para viver em paz com todos. Porque a aflição do justo. Se o justo está aflito, ele está em paz? Não, ele está aflito. E por quê? Aí o salmista explica isso no Salmo 120, verso 6. Coloca, por favor. Salmo 126. Já há tempo demais habito com aqueles que segui a paz com, mas tem gente que odeia a, verso 7. Quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. O cara que escreveu isso é judeu, me parece que está entre árabes e bárbaros nessa ocasião, está envolto num ambiente altamente hostil, onde ele planeja ter paz, mas não consegue. Há uma justiça que ele quer praticar, mas isso incomoda. Nós temos que estar preparados para esse embate, porque senão já nós estamos pagando o mal com o mal. Já nós estamos com a raiz de amargura, certo? Criando no nosso cotidiano, no nosso ambiente, um ambiente totalmente degradado, ruim de viver. Então eu preciso entender, eu quero viver de forma justa, quero. O que eu tenho? Um pouco mais de aflições, mas o que eu tenho? Um esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente é onde eu vou descansar. Eu tenho um ambiente que eu posso trocar de fardo. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, me dê seu fardo e que eu te devolvo outro. É a garantia. Nós precisamos treinar pessoas para isso. O salmista diz: eu estou querendo a paz, mas quando eu falo, olha a minha tradução, a minha alma há bastante tempo habitou com os que detestam a paz. Eu sou pacífico, mas quando eu falo, eles já procuram a guerra. Então, para isso, vão para o trono, vão para o relacionamento com Deus. É lá que nós vamos achar respostas. Filipenses 4, 7. Filipenses, vamos ver como é que está escrito nessa tradução. Filipenses 4, 7. Põe para mim, por favor.
isso. E a paz de quem? Que excede todo, guardará o vosso e a vossa em Cristo. Então só tem uma maneira, meu irmão: se aproximar de Deus e receber de Deus uma paz que excede todo entendimento. Quando seu marido tentar descobrir porque a senhora está em paz, ele não entende, sua esposa não entende, seus filhos não entendem, seus pais não entendem, seus amigos não entendem, as pessoas não vão conseguir entender, porque você se aproximou de alguém, certo, que deu a você uma paz que excede todo entendimento, e esse Deus de paz guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A segurança é isso. Nós estamos caminhando para um tempo desafiador, difícil. Pastor, tá bom, tá jóia, eu estou conseguindo entender, mas como é que eu consigo receber isso? Entendendo que há um modelo que nós não gostamos muito. Ele é descrito em Mateus 16, 24. Vou estar no meio de gente que não quer paz, vou precisar acessar a paz que excede todo o entendimento, certo? Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer o quê? Quer o quê? Vir após mim, a si mesmo se tome a sua e presta atenção. Desde o início eu estou falando: segui a paz com todos. Segui. Presta atenção. A proposta do Evangelho é: venha atrás de mim. Venha atrás de mim. Mas pastor, eu não posso me perder. Não, olha a garantia. Jesus disse: eu sou o caminho. Ele disse: aquele que quiser vir após mim, eu vou à frente, Cristo vai à frente, eu vou atrás, e por trás de mim, disse o profeta, quando estiveres no caminho, é uma tradução simples, e correr o risco de se desviar, ouvirá por detrás de você uma voz dizendo o quê? Este é o caminho, andai nele, não se desviai nem para a direita, nem para a esquerda. A proposta é: Cristo vai à frente. E por que é difícil? Porque quem vai na frente dita duas coisas. Quais são? Direção e velocidade. Por que é ruim andar atrás de Cristo? Porque às vezes Ele vai por lugares que nós não estamos a fim de ir, e às vezes Ele vai numa velocidade que nós não queremos. Às vezes nós gostaríamos que Ele fosse correndo, e Ele não vai. Às vezes vai fazendo assim, ó. Quando você pensa que você está indo, Ele volta. Aí você fala: meu Deus, voltou tudo. Tudo, vou desviar. Aí volta para o caminho de novo. Pare e pense. O que Ele está dizendo é: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si, tome a sua e... Deixa eu dar uma coisa aqui que as pessoas não gostam muito quando eu falo isso, não. Até tem alguns teólogos que ficam chateados, mas eu falo só para você refletir. Tome a sua... O que é cruz? Já parou para pensar o que é a sua cruz? Seu marido é sua cruz? Não, seu marido é sua escolha. Sua sogra é sua cruz? Não, sua escolha. Sua dívida é sua cruz? Sua escolha. Seus filhos são cruz? Escolha, você não... E fez? O que a gente chama de cruz, normalmente é resultado ruim
das nossas, então nós bota na cruz, sabe, que é minha cruz, sabe, essa família que eu tenho, é uma cruz. Qual que é cruz? Qual? A que você formou, a que você nasceu. A que você nasceu até dá para entrar na cruz, porque você não pediu para nascer. Mas a que você escolheu, cruz nada, é escolha mesmo. Então deixa eu falar, a cruz é para quem carregar? Não é para você? A sua cruz quem é que carrega? Então por que você bota peso? Eu não consigo entender isso. Ah, pastor, a minha cruz é pesada demais. Eu falo, menino, pelo amor de Deus. Mas pastor, eu tenho um câncer. Aí não é cruz. A não ser se for pulmonar por causa do cigarro. Ah, mas eu aceitei Jesus. O coração é de Jesus, o pulmão da Souza Cruz. Então também não vem mudar de vida agora também e botar tudo na conta do eterno, não. Pelo amor de Deus. Certo? Então, a minha mulher às vezes, eu posso falar que ela não está aqui. Ela falou, Cláudio, a sua vida é muito fácil. Eu falei, você tem problema disso? Não tem. Tem problema? Não tem. Mais de 90% dos problemas que eu tenho, quem arruma não sou eu. Eu nem quiser resolver, eu não resolvo. Eu viro as costas, vou embora, vou viver a minha vida. Pense numa vidinha maneira no que diz respeito à cruz. Por quê? Porque a cruz é minha. Aqui, ó, que eu boto o peso. Eu estou botando rodinha e amortecedor. Quando passar no buraco, e estou botando um negócio cochoado. Aqui. Então cuidado com as suas decisões. Está assim de gente, ó, culpando o Satanás, porque é o diabo, o diabo. E o diabo nem vai. Sabe que você dá conta, sozinho. Então presta atenção, mas aí vem pior. Olha o verso 25, ele diz, toma a sua cruz e por quê? Porque olha que isso aí agora atrapalhou. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem? Perder a vida por minha? Então preste atenção, certo? Todo mundo está olhando para a mulher, né? Isso. O nome disso é livramento. Isso é a paixão da minha vida. Então preste atenção aqui rapidinho, que eu não posso demorar não. Você consegue entender nessa dimensão de vida com Deus? A Bíblia diz que se eu quiser ganhar a vida, eu tenho que perder. Eu tenho que entregar a minha vida para Cristo, para o Evangelho, para melhorar a vida de outras pessoas. Mas se eu tentar ganhar a vida, eu perco. Esse modelo de perder para ganhar é muito desafiador, porque nós estamos num mundo onde nós queremos ganhar o tempo todo. Então eu não quero perder nada, não quero perder. Numa discussão eu não quero perder nada. Entendeu? Não quero perder. Às vezes você está acostumado a sentar no lugar na igreja. Alguém chegou mais cedo, sentou na sua cadeira, tem uma do lado. Senhor, como é que eu vou te adorar? Sentar no meu lugar. Às vezes coisas tão simples. Então é preciso que nós venhamos entender. Existe um preço. Lucas 14, 27. Está bem aí, ó. É praticamente a repetição do anterior. Lucas 14, verso 27. Mais 2 versículos e eu oro. E qualquer que não tomar a sua e vier após mim, não pode ser o quê? Agora o 28 é fantástico. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir?
esse texto, Jesus está dizendo o quanto custa ser discípulo dele. Primeiro, tem que andar atrás de mim, não é na minha frente. Não pode sair, porque tem alguém atrás de você, certo? Sinalizando o caminho. Este é o caminho. Este é o caminho. Andai nele. À frente vai Cristo, atrás vai a voz do Espírito Santo dando a direção, que é para não ter desvio. Mas ele faz uma pergunta aqui: qual de vocês, antes de comprar um carro, não faz as contas para ver se dá para pagar a prestação? Qual de vocês, antes de entrar num curso, não faz as contas para ver se tem como pagar o curso até ele findar? Aqui ele está usando uma torre como exemplo, porque é um exemplo comum para eles daquela época. Mas hoje eu diria para você, comprar um smartphone, fazer alguma coisa e conseguir saber, primeiro, antes de comprar, quanto, para ver se tem como pagar. Você quer ser cristão? Então descubra quanto custa no que diz respeito a sexo, a dinheiro, a vestimenta, a companhia, a rede social. Descubra quanto custa antes de entrar na igreja. Vem aqui para saber o preço. Quanto custa aí andar com Jesus? Então nós vamos dizer, tem que andar desse jeito, tem que fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro, tem que ser assim, é desse modelo, é assim, 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 assim. E aí você diz o quê? Eu não tenho como pagar. Ou eu até tenho, mas não, porque a moeda não é grana. Se a moeda fosse dinheiro, estava tudo certo, mas não é, é postura. Pastor, mas agora ficou difícil. Então vamos terminar com Lucas 18, 26. Se você começou algo que não tem como concluir, está aí. Os que ouviram isso perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Verso 27. Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para... A proposta é a seguinte, irmão: você é filho de Deus, quer comprar um carro, ou melhor, seu filho quer comprar um carro? Quer. Ele trabalha? Sim. Ganha pouco? Sim. Tem condições de pagar toda a prestação? Não. Então ele vira para você e diz: pai, eu quero comprar um carro, eu ganho R$2.000, a prestação custa 1.300, mas eu só posso pagar 1.000, porque eu preciso dos outros 1.000 para cumprir meu operacional. Eu posso comprar? E aí você diz: compra. Você paga 1.000? Você paga 1.000 e eu pago 300. Isso é graça. Isso é graça. Sabe o que é super graça que o pessoal está falando? Pai, eu compro o carro e o senhor paga tudo. O senhor paga tudo, eu não preciso pagar nada. Eu faço o que eu quero e o senhor paga tudo. Não é assim que funciona. Existe a graça, que você não deve se privar dela. Mas como ela funciona? Ela funciona você entrando num processo de santificação. Lembra no começo? E nesse processo, você vai pagar aquilo que pode e consegue, diminuindo a margem dos seus erros, mudando de postura, inserindo-se num processo de santificação, buscando a paz com todos. E aqueles que querem a guerra, eu mantenho uma distância segura. Não precisa virar meus inimigos, mas se querem guerrear, eu não quero, então eu mantenho longe da minha casa, longe dos meus negócios. Mas não preciso eliminar, eu simplesmente coloco num posicionamento seguro. Hoje há um problema
na mente, muitas vezes, dos cristãos. A sensação de que há culpa na hora de posicionar uma pessoa, de colocar essa pessoa numa distância segura, seja ela quem for, filhinho. Pode ser sua mamãe. Se a véia não sabe o lugar dela. Eu falei isso aqui, esse dia atendi um casal que a mulher foi para a lua de mel com a filha. Você pensa que é brincadeira? O cara foi tomar café de manhã com a mulher dele, a véia estava na mesa. Ele falou comigo: pastor, se fosse o senhor, o que é que o senhor fazia? Eu falei: para falar a verdade, quando a véia sentasse, eu ia começar a contar para ela tudo que eu fiz com a filha dela. Que eu queria ver se no segundo dia ela não pegava a vassoura dela e voava para a floresta. Porque tem gente, tem gente que sequer é capaz de ter bom senso. Nós temos que entender isso. Então, aqui não é perfeição. Aqui Jesus disse: olha, o que é impossível para o homem, que é se salvar, se torna possível através da graça. Uma graça onde você entra num processo, ok? E ali você vai evoluindo nesse processo, e se ficar alguma coisa sobrando para pagar, a graça cobre. Tem recurso na graça. Então, aqui ninguém é perfeito. Agora, aqui também não é lugar de se esconder para ficar fazendo o que não deve. Vamos sair daqui para ser crente. Vamos sair daqui para que o nome do Senhor seja glorificado através da nossa vida. Eu vou ler alguns textos, depois eu vou voltar, ao texto inicial, mas o primeiro é Gênesis 37, verso 2. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco, movendo-se em nosso meio, pelo poder do nome de Jesus. Você pode dizer amém? Hoje eu quero só falar com vocês sobre a consistência de um camarada, cuja qual a história em si narrada nem é a dele ainda. Eu não sei se você reparou, mas quando nós começamos a ler, volta lá por favor. Esta é a história do Jacó. Bom, se é a história do Jacó, por que a história a ser narrada é a do José? Se você ler este texto, e não tiver muito apercebido, você vai falar: bom, essa é a história do Jacó. Não deveria ser quando Jacó tinha 17 anos? Por que a história está dizendo que a história é do Jacó, mas a narrativa vai ser do José? José tem 17 anos. A história dele, na verdade, deveria ser contada ou iniciada um pouco mais à frente, talvez quando ele assumisse a maioridade, aos 30 anos. Mas a Bíblia começa a narrar a história de José entrelaçada à história de seu pai. Começa a dizer que ele tinha 17 anos, apacenta os rebanhos junto com seus irmãos, que ele é muito jovem, certo?
e que ele vive na companhia de seus irmãos mais velhos, cujo comportamento não é dos melhores. José é alguém que está vivendo num ambiente corrupto, um ambiente de maus exemplos, mas a caminhada desse cara, ou desse moço, ela é muito interessante por sua constância. Você vai ver Abraão vivendo momentos magníficos, mas você vai ver Abraão vivendo momentos caóticos. Você vai ver Isaac vivendo momentos extraordinários, mas enfrentando inúmeras dificuldades provocadas por si mesmo. Você vai olhar a história do Jacó e vai ver tudo que Jacó sofreu por ter traído seu irmão, por não ter negociado bem com seu sogro e tantas outras confusões. Mas quando você olha para José, José tem uma história bem diferenciada. José tem uma cadência, que ela é sempre constante, ela é sempre permanente, independente do ambiente que ele está inserido. Para José não interessa se o ambiente é favorável ou desfavorável, se ele está como alguém livre ou como com um escravo, se ele está na sua terra ou no Egito, na casa de Potifar ou na prisão. José é a demonstração de alguém firme, constante, sóbrio, que nunca se deixou dominar pelo ambiente que está ao seu redor. Independente da periferia do José, seu núcleo é o que comanda a história. E eu gosto disso porque, ao longo da minha caminhada, quando eu comecei o meu ministério, logo depois eu consegui os recursos com algumas coisas para comprar um pedacinho de terra, que tinha muita coisa para fazer, pois quase nada dava para aproveitar. E aí, na hora de comprar umas ferramentas, o meu dinheiro só dava para comprar um serrote, para beneficiar as madeiras. Eu precisava cortar algumas coisas, fazer um telhado, mas o que eu tinha era o poder me dado pelo dinheiro para comprar um serrote, e foi o que eu fiz. Um tempo depois, eu continuei construindo e as coisas foram melhorando. E aí eu comprei uma maqueta, que era para cortar mármore, mas que a gente podia colocar uma serra para cortar madeira. Já foi um avanço para mim. Depois eu comprei um traçador, Eliezer, agora próprio para cortar a madeira, já com uma lâmina um pouco maior, certo? Já com a capacidade de corte maior, mas depois eu precisei fazer algumas coisas maiores, e eu então comprei uma motosserra. Pastor, mas a motosserra é bem mais caro, sim ou não? Mas eu tinha agora mais poder que eu tinha no começo. O poder financeiro que eu iniciei não era mais o mesmo que eu tinha naquele momento. Agora eu poderia usar o poder que eu tinha para obter algo que me desse precisão, que me desse velocidade e que me desse condições de fazer agora com mais rapidez aquilo que eu precisava ser feito. Eu quero falar com vocês hoje sobre perfeição, sobre algumas coisas, pelo menos que eu aprendi muito errado e repliquei muitas vezes para você que caminha comigo. Eu precisava sobrepor
sobre um arquivo que você já tem, uma informação, eu não vou dizer nova, mas talvez diferente. Por quê? Porque eu comecei a descobrir que nós podemos ser perfeitos. E não me disseram que isso era possível. Eu comecei a descobrir que nós podíamos ser santos. E eu confesso a você que eu sempre achei que não dava para ser santo, porque me disseram que nós somos falhos. Me disseram que eu sempre teria que tolerar algumas falhas em mim, porque eu nunca conseguiria ser perfeito, eu não conseguiria ser santo. E essa acabou se tornando uma boa camuflagem. Esse argumento começou a, pelo menos a mim, criar uma boa desculpa para algumas coisas cujas quais eu não conseguia me libertar, por alguns comportamentos cujos quais eu dependeria do perdão de Cristo, porque seria para mim impossível, já que eu era um ser humano. Então eu quero que você jogue isso por terra, porque eu vou te mostrar hoje que você foi liberto e que você pode ser santo, que você foi liberto e que você pode ser perfeito. Por quê? Porque a Bíblia diz que pode. Se você quiser continuar depois de hoje, escondendo-se atrás de sua humanidade, o que eu vou lhe dizer é simplesmente que você ainda não acessou o poder. É só isso. Você está sem recursos. Falta recursos para você. Talvez você ainda seja alguém do serrote, que tem muita dificuldade realmente, e tem levado muito tempo. Talvez você já evoluiu um pouco, por uma serra elétrica, por uma serra mais habilitada, mas tudo isso é simplesmente uma questão de poder. Se você está com dificuldade, é porque lhe falta poder. É importante que você entenda isso. Você não consegue se libertar de algo que a Bíblia diz que você pode se libertar. O que falta para você? Poder. Se você acessar o poder, você pode se libertar disso. Esse poder, você não precisa ter grana. Para esse poder, para acessar esse poder, o que você precisa é de intimidade. É estar o mais próximo possível de Deus. Eu vou te mostrar isso em 3 versículos e vou voltar ao Gênesis. Coloca para mim, por favor, João capítulo 8, verso 11. Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não te condeno, vá e não peques mais. O que é isso aqui? Que história é essa de Jesus? Olhar para um ser humano e dizer: olha, você deu sorte que eu estava aqui, eu livrei você de seus algozes, você não vai morrer apedrejada, mas eu tenho uma orientação a te dar: vá embora e pare de pecar. Como assim pare de pecar? Será que é possível parar de pecar? Será que Jesus está mentindo? Vá e não peques mais. Como eu não vou pecar mais? Eu não consigo parar de pecar. Ah, não. É nisso que você acredita? Por isso que você não parou. Você acredita que há uma força que domina você? É isso? Ela existe? Ela é mais forte que você, mas ela não é mais forte que o poder de Deus, que pode se manifestar na sua e na minha vida. Talvez você não tenha intimidade para acessar esse poder. Então, tudo bem. Mas não diga que você não pode. Não diga
que não é possível, porque é mentira. Jesus está dizendo: vá e não peques mais. Ela não questionou, ela simplesmente foi embora, debaixo de uma orientação, certo? De algo que era possível. Ela só precisaria de um modelo de relacionamento com Deus, cujo qual a maioria das pessoas não estão a fim de manter. Então, haverá sempre uma força superior. Você sempre vai se relacionar com Deus dizendo para Ele: olha, essa sujeirinha aqui que está ficando, porque eu não sou perfeito, eu vou precisar da tua graça, que era um favor imerecido. Mas eu queria lembrar você que a palavra graça não significa só favor imerecido. Ela também significa força capacitadora. Ela também significa um poder que pode acessar você, dando a você recursos de obter vitórias. Ou então se ancora na desculpa e tenta a sorte para ver se alguém que nos deu poder para vencer vai realmente, no final dessa história, por sua bondade e misericórdia, certo? Que as pessoas gostam de dizer que Deus é misericordioso, que Deus é amor, que Deus é bondoso, mas elas esquecem de se dizer que Ele é fogo consumidor, que Ele é justiça, que Ele não tem culpado por inocente. Então os discursos, eles precisam ser bem vistos. Quando nós olhamos um texto como esse, Mateus 5,48, dá uma olhada no que Jesus também está dizendo aqui. Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está no... Isso. Eu não sei se Jesus disse isso com certo sarcasmo, ou se é realmente uma posição. Porque ele diz: olha, sede perfeitos, como o Pai de vocês é perfeito. O que ele está dizendo é o seguinte: se Deus é seu Pai, o DNA dele está em você. E aí você recebe do seu Pai o poder de ser perfeito. Nós vamos ter que acabar com essa desculpa, porque não dá mais, porque isso é mentira. Nós podemos sim e vamos alcançar o que ele disse, certo? Sejam perfeitos, como perfeito é o seu, preste atenção, porque ele não disse nem o meu. Sejam perfeitos, por quê? Porque Jesus está dizendo: Deus é meu Pai e eu sou perfeito. Então ele está dizendo: se o Deus que é meu Pai me deu condições de ser, pode dar a vocês condições de serem perfeitos também, se Ele for por vocês promovido de Criador, promovido de Deus a seu Pai. Ah, eu acredito em Deus, beleza. Ah, eu sei que Deus existe, está certo. Mas quando é que Ele vira seu Pai? Quando o DNA dele vem para você. Quando o comportamento dele vem para você. Deixa eu te explicar uma coisa. Jesus é preso. O clima não está legal. Todos os discípulos se dispersam, mas Pedro tenta se manter por perto, apesar do perigo. Mantendo-se por perto, ele é questionado algumas vezes, quando é identificado. E sempre a questão é a seguinte: quando eles veem Pedro e diz: você não era um dos que andavam com Jesus? E o que ele disse? Eu não sou. Não, há um equívoco. Não, eu não sei do que vocês estão falando. Acontece de novo e alguém diz: você é sim alguém que andava com ele. Ele diz: não, eu não sou. E aí alguém diz: não, você é alguém que andava com ele, porque a sua postura,
seu vocabulário, sua palavra, sua conduta. Não tem como você dizer que não anda com Ele, porque Ele se tornou seu Pai. O DNA dele está em você. Ao contrário de muita gente que anda pela rua, dizendo, Deus é meu Pai. E as pessoas olham para você e dizem, mas você não se parece com Ele. Você tem certeza que seu pai não é o chifrudo? Porque no seu comportamento, no seu vocabulário, na sua conduta, a sua semelhança. Olha só. Quando olhamos para isso, nós descobrimos um cara bem interessante. 1 Coríntios capítulo 11, verso 1. Sejam meus imitadores, como também eu sou imitador. Preste atenção. O apóstolo Paulo diz para as pessoas o seguinte: Jesus morreu, sim ou não? E vocês não vão vê-lo mais. Mas, faça o seguinte, olha para mim, olha a minha vida. E quando vocês olharem para mim, vocês verão que eu estou imitando alguém. Como é que alguém é capaz de imitar Jesus? Fazendo as mesmas coisas que ele fazia. Ah, pastor, mas isso é impossível, porque não dá para ser perfeito. Mas a Bíblia não está dizendo que é impossível. Aliás, ela está nos dando inúmeras informações de que há possibilidades. O preço, o poder para ser acessado, talvez não seja algo que tu está a fim de pagar. Eu até entendo isso. Agora, daí a dizer que não é possível, daí a dizer que a periferia controla o núcleo e não o núcleo a periferia, você vai me dizer que o ambiente que você está controla a sua cor, você virou um camaleão. Basta que o ambiente mude de cor, que você também muda. Basta que o vocabulário muda, você muda também. É isso? Não é isso que a Bíblia está dizendo. Paulo está dizendo, e preste atenção. Mas pastor, a Bíblia diz que não há ninguém bom. Boa colocação, se você pensou nesse texto. Quando o jovem rico diz, bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna, o que Jesus disse? Por que me chamas bom? Bom não há ninguém, a não ser. Então preste atenção, eu não estou dizendo que você tem que ficar bom, porque bom você não fica. Eu estou dizendo que você tem que dominar o ambiente periférico. É só isso. Você pode continuar achando que você é ruim. Você só não pode continuar sendo dominado por aquilo que você deveria dominar. É só isso. Quando nós olhamos a história do José, é isso. Ele é constante. E é para lá que eu vou voltar agora. Vou passar aí 10 minutinhos, 13 na verdade. Vou até 21h40. Mas fica aí. Preste atenção. 17 anos. Onde ele está? Num ambiente corrupto. No meio de seus irmãos. Seus irmãos fazem coisas que não agradam a Deus. Falam coisas que não agradam a Deus. Usam coisas que não agradam a Deus. E José? José está lá. Mas e José? José não fala o que eles falam. José está lá, não usa o que eles usam. José não faz o que eles fazem. Por que é que José não faz o que eles fazem? Porque o que controla José não é o ambiente que ele está, é quem está dentro dele. Você consegue entender isso? Por que você consegue ser crente na igreja e não consegue ser crente em casa? Por que você consegue ser crente na igreja, mas não consegue ser na universidade, na faculdade? Por que basta sair daqui que as coisas mudam? Você já parou para pensar? Me parece que a grande dinâmica da história é o seguinte: você é um peixinho que vive nesse aquário.
Mas você veio para a igreja, e aí nós descobrimos que o seu comportamento não estava legal, que você estava doentinho, e nós pegamos você então, e movemos você deste aquário para este aquário. Botamos mais oxigênio para você, colocamos uma comidinha para você, então você restaurou suas forças, você recebeu oração, você fez parte da célula, do pequeno grupo, do ministério, você foi estudar na escola de servo, você... Tá bom, nossa, como você entrou aqui, né? Estava doentinho, mas como você está legal, então agora que você ficou legal, vamos botar você de novo no seu aquário de origem. Essa é a grande questão. Para onde você volta? Se você não levar para o seu ecossistema, para a sua vida, um poder que transforme lá, todas as vezes que você voltar lá, você fica doente e volta para cá doente, com a desculpa que não dá para mudar. Não dá para ser um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, não dá para melhorar suas notas, não dá para abandonar. Por quê? Porque sempre o ambiente te controla. José está lá, mas o sistema... Sabe o que é mais engraçado? Se eu fizesse um paralelo de José com Isaías, ia bagunçar um pouquinho a vida do Isaías. Porque olha o que Isaías diz: eu sou um homem de lábios impuros, porque habito no meio de um povo de impuros. E José deve ter dito: eu também estava lá e não fiz. Eu também estava lá. Porque algo me controlava. E não era um ambiente onde eu estava, era o Deus que estava dentro de mim. Por causa disso, sabe o que vai acontecer? Ele vai ser vendido por seus irmãos. Sim, um trauma gerado na família. Ele é o mais novo. Ele deveria ser protegido, mas não é. Ele deveria ser respeitado, mas não é. E sabe o que vão fazer? Vão vender o garoto. Isso. Você acha que a sua história de trauma, ela é nova? Você acha que ela é só com você? Que alguém abusou, que alguém fez, que alguém tentou dominar? É nessa história que você quer se ancorar para definir seu fracasso? Ou pior, para definir seu comportamento, que não permite que você tenha o controle no núcleo? É isso? Então faça. Ela é bonita, fantástica, sabe? Ela está aí oferecendo uma nova oportunidade aos profissionais da área da saúde. Se é isso, então tá bom. Mas não foi com José. Ele vai embora, mas não vai marcado, porque José não é dominado. Ninguém toca no seu interior, não toca, não toca. Ele é intocável. Por quê? Porque ele protegeu. É só assim. Você olha a história do bisavô dele, tá bom. Vamos lá. Vamos pegar Abraão, o pai da fé, lá em cima e cá embaixo em algumas situações. Vamos pegar seu avô Isaac, tá bom? Horas lá em cima, problema. Vamos pegar seu pai. Mas quando chega na vez de José, acabou. José é alguém que quebrou o padrão. Ele olhou e disse: não, comigo vai ser de ver. Gente, acabou. Ele vai para o Egito? Vai. E agora o que ele faz? É vendido como escravo. E aí? A Bíblia diz que ele trabalha de uma forma que os escravos não trabalhavam. As pessoas chamavam ele de escravo, sim ou não? Mas ele não se sentia. O estilo de vida dele é diferente. Então o patrão dele começa a observar e diz: cara, que cara é esse? Deus está lá na Bíblia, depois você lê, eu só estou acelerando. Esse cara aí, ele é diferente. Mas diferente por quê? Tem 3 pernas? 2 cabeças? Não, tem alguém dentro dele. Ele age de forma diferente. Então, vamos embora. Vamos dar todo o material para ele gerir. Então tá bom. Vamos ver como ele se sai administrando tudo. Vamos ver se não aparece o trauma do José como um líder dominador, sabe? Se ele não está pronto para retribuir o que seus irmãos
lhe fizeram. Se ele não é um cara que trabalha com intriga, trabalha com conflito, trabalha com problema, não. Será então que ele não tem um gatilho que vai fazer com que ele roube as coisas do Potifar? Não tem gatilho no José. Ele é o mesmo na sua casa, com seus irmãos, com os midianitas e no Egito. Com dinheiro, sem dinheiro, com poder. Não é isso, isso é periferia. Tá bom. Então vamos lá, vidinha. Vamos fazer a mulher do patrão gostar dele. Ah, ele é bom para administrar trauma? Tá certo. Ah, ele é bom para não se envolver com recursos materiais? Sim. Mas vamos ver como é que ele se sai com sexo, com o desejo. Vamos ver como ele se comporta. E a mulher do Potifar começa a dar em cima dele, dizendo para ele: cara, me pega. Você já administra tudo, meu marido mesmo, só falta eu. E aí eu pergunto a você, em nome de Jesus Cristo Nazareno, você que é homem, você acha que o José queria pegar a mulher do Potifar? Sim ou não? Sim ou não? Claro, maluco. Pensa naquela mulher gostosona, cheirosona, falando para o Zé: vem, Zé. Ih, uau! Ele queria pegar, sim ou não? Se fosse o Davi, só estou falando de homem de Deus. O Davi não, já peguei, maluco. Se ele pegou a Batseba que não deu mole, imagina a outra que estava falando, vem. Mas o Zé não, o Zé falou: não vou pegar essa maluca não, hein. Caraca, mas eu estou com a vontade danada de pegar essa maluca. Meu Deus, que maluca gostosa. Rapaz. Ô Jesus. Jesus não, que Jesus estava lá não. Então nós estamos no Velho Testamento, não é? Mas ele pegou? Por quê? Que era frouxo. Gostava de mulher não. Ele não pegou porque ele controlava o negócio. Ele falou: não vou pegar essa maluca. Não pega, Zé, não pega. E aquela voz falando: pega, Zé, pega. E ele falando: não pego, não pego, não pego. Uma mulher rejeitada, meu irmão, pensa. Arrumou um plano, acusou o Zé de maníaco do Egito. Pegou a capa dele e saiu gritando: tarado, tarado, tarado. E aí chegou o Potifar chegou, o marido, e falou: o que está acontecendo? Ela falou: o quê? Esse aí, o Zé, tentou me violar. O Zé falou: peguei não. Ai, nossa. Mandaram o Zé para a prisão, sim ou não? Pô, é desgraça demais para um Zé só. Na metade desse percurso você já tinha desviado. E o Zé não, o Zé está lá, foi para a prisão, sim ou não? Isso. E na prisão? Na prisão, ele está na prisão, acabou. A prisão comanda o José, ou ele virou chefe do Comando Vermelho do Egito? Não, o ambiente não transforma o José. Se tem um cara para mim no Velho Testamento que mantém uma constância, não estou falando que ele é o único homem de Deus, não. Eu estou falando a nível de constância, de mostrar que é possível. Estou na família, eu sou crente, certo? Me traíram, eu sou crente. Eu estou com grana, eu sou crente. Estão me tentando sexualmente, eu sou crente. Eu sou crente, pronto. Deus está dentro de mim. Sabe o que aconteceu? Agora nós vamos ver se ele vira o governador do... Aí é muito poder, meu filho. Agora o cara está lá, no topo. Ô, gente, eu fico pensando, se não era para ele comprar aquelas terras de quem estava vendendo, se aproveitando da situação e da dor e da crise. José é o cara que conservou aquelas nações em vida, pela maneira justa que ele administrava. Como é que esse cara é justo, cara? Com tanta injustiça que fizeram com ele ao longo da história.
Pelo amor de Deus, gente. Se eu pedisse você agora para levantar a mão, e quanta injustiça que você já viveu. Mas a minha pergunta é: o que isso fez com você? Transformou você num coitadinho? Transformou você num arrogante? Que transformação? Que ambiente periférico esse que é tão forte que foi capaz de corromper o seu núcleo? Ele está no poder. O segundo homem mais poderoso do Egito, reconhecido como o homem da vida, reconhecido pela justiça que aplicava, casou-se, bem casado, teve 2 filhos poderosíssimos, mas recebe a visita de seus irmãos. Duro agora, viu? Duro. Duro para aquele momento da vida onde o passado vem na sua direção e você olha lá, e quem é que vem? Aquele que abusou de você, aquele que te traiu, aquele que te vendeu, aquele que te machucou. Você tem na mão uma Bíblia que diz para você: traga à memória aquilo que lhe traz esperança. Você tem uma Bíblia que diz: o homem é aquilo que pensa. Mas quando o passado vem, o que ele faz é trazendo consigo a onda da dor. José até sente a força do passado. Ela é tão forte que pela primeira vez eu vejo José ratear. Quando ele vê os irmãos, ele não aguenta olhar para o passado e lembrar. Ele vira e acusa os irmãos de serem espiões. Vocês são espiões. São espiões. Os irmãos vão presos. Eu gosto dessa humanidade do José, porque eu já estava achando que ele não era humano. Mas 3 dias foi o suficiente para a periferia perder forças e o núcleo voltar. A raiva do José dá lugar, ao mover de Deus, e o que estava fora, que dominava o que estava dentro, agora perdeu força, e o que está dentro começa a dominar o que está fora. Ele vai lá e manda soltar seus irmãos. E aí ele vai conversar com os irmãos, depois você lê, está tudo no Gênesis. Facinho. E aí o José fala: rapaziada, eu preciso contar uma coisa para você. Ele diz: o que é? Vocês sabem quem sou eu? Os irmãos falaram: vocês é Zefanete Paneia. O governador do Egito, ele falou: eu sou o Zé. Os irmãos falaram: que Zé? O Zé é o irmão de vocês. O Zé lá da cisterna, lembra o Zé? O Zé que não pegava as meninas, que não dava um tequinho. O Zé Mané. É porque hoje o cara que quer ser santo, ele é mané. Alguém que diz que é feliz no casamento é idiota, porque ninguém pode ser feliz no casamento. Você já notou como é que as coisas estão? Tem tanta gente andando na contramão que parece que é você. José falou: sou eu, rapaz. Ele falou: Zé, caraca. Os irmãos falaram: agora nós estamos lascados. Nós vendemos Zé. O Zé falou: calma, rapaziada, calma. Eu continuo do mesmo jeito que estava antes. Certo? A traição não me transformou. É ou não é? Não me transformou. A injustiça não me transformou. O dinheiro não me transformou. O desejo sexual não me transformou. A ingratidão do copeiro esquecendo de mim não me transformou, porque eu não sou conduzido por aquilo que está fora de mim. Eu botei alguém aqui dentro que botou uma placa: nova administração. O Zé falou para os irmãos: volta, vai lá e traz papai, vai no meu carro. Pensa,
cara nunca tinha andado numa Ferrari daquela, aquele cavalão. Chegou na porta da tenda do Jacó e deu literalmente um cavalo de pau. E o Jacó falou, o que foi? Ele falou, o que foi? Eu falei, presta atenção. Contar um negócio para o senhor sério. Lembra do Zé? Eu imagino Jacó. Deus o tenha, meu filho morto. Eu imagino Rubem, que era o primogênito, falando, pois é, pai. Vou falar uma coisa para o senhor, o Zé não morreu não. Nós vendemos Zé. Mas ainda bem que nós vendemos. Porque nós sabia que o Zé... Você já viu umas pragas que depois que dá tudo certo para você, que Deus desfaz o laço, quebra, certo? Quebra o carro, arrebenta a lança, e aí você prospera, vem aquela, lembra? Aquela sogra que não queria que você casasse. Eu lembro disso. Eu moro aqui em Xerém, sou nascido e criado, meu pai casou 8 vezes, vou terminar já. Eu não tinha onde cair vivo. Não tinha dinheiro para nada. Sabe qual era o meu sonho, Abel? Comer uma torta de banana no McDonald's. Era meu sonho, estou falando sério, era um sonho quase inalcançável. 17 anos, doido para beijar, eu beijava espelho. Beijava de olho aberto, para ver se dava emoção em mim mesmo. Sabe por quê? Porque a mãe nenhuma queria que eu namorasse filha dela. Lógico! Um pedigree desse. O maior barato, cara. Eu continuo morando em Xerém. O tempo passou. Hoje eu passo na rua com a minha loura. Às vezes estava passando aquela menina. Hoje está mais velha. Com a miserável da velha mãe, que não deixou me namorar. E eu olho, atravessando a rua, falando, Senhor, que carcaça ruim. E eu do lado, isso é um livramento, Deus sabe o que faz, né? Tá rindo, Eliezer? Mas era assim mesmo. Deixa eu falar uma coisa para você. Vamos parar de desculpa. Não consigo parar de mentir. Pastor, quando eu vejo, eu já estou vendo pornografia. Para com isso, rapaz. Pornografia domina você e agora está invadindo o mundo das mulheres. Está assim de mulher, vendo. Assim. Nunca pensei que mulher ia... Eu vim da geração da pornografia. Eu fui fazer um evento no Japão com o Subirá. Lá no Japão. Fomos para uma mesa lá, para um talk show. Aí estamos lá. Para perguntar para eu e para o Subirá. Eu acho que o Subirá, irmão, já veio direto do céu. Assim. Mentiu? Não. Se masturbou? Não. Viu pornografia? Não. E cada pergunta que faz lá, eu encolho assim, ó. Eu falei, Senhor, o Senhor muda as perguntas ou eu vim aqui para ser envergonhado na terra do sol nascente? Quando ia fazer a primeira pergunta, eu falei, gente, faz o seguinte, para evitar constrangimento, tudo que ele disse não, eu digo sim, eu confesso, não precisa nem me bater. Você, gente, dá para vencer. É fácil? Não é nada, mas dá. Ou então fica com essa desculpinha sua. Pastor, sabe? Vovô era assim, papai também, e eu estou só repetindo o comportamento. Então vá para o inferno e mande lembrança quando chegar lá. Leva um biquininho e uma sunguinha, que lá está quente. Então diga assim, dá para vencer. Eu consigo ser perfeito. Eu consigo ser santo. É isso aí, fica de pé e vamos embora que a luta continua. Fecha seus olhos aí. Desculpa por passar do horário. Mas tem dia que eu termino mais cedo. A lei da compensação. Fecha seus olhos, pode fechar. Está achando que eu vou pegar alguma coisa seu? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a acessarmos o poder suficiente para vencermos as investidas do mal, aquilo que tenta nos envergonhar a nossa família,
envergonhar a tua igreja, envergonhar o teu nome. Se a tua palavra nos diz que podemos ser santos, é porque podemos ser santos. Se a tua palavra nos diz que podemos ser perfeitos, podemos ser perfeitos. Podemos assumir o controle. E é isso que queremos, através do teu poder, o poder suficiente para vencermos o mal.